Para entender o cristianismo, a Igreja Católica, o que aconteceu depois de Constantino, antes de Constantino, o cristianismo era diverso. Tinha vários segmentos, começando como um movimento judaico-cristão e evoluindo para uma fé com várias vertentes de interpretação, incluindo o judaísmo cristão, o paulinismo, o cristianismo gentílico, correntes teológicas como gnosticismo, marcionismo, montanismo, arianismo e o proto-catolicismo, todos os coexistentes antes da oficialização e unificação pós o Concílio de Nicéia, caracterizado por comunidades locais, lideradas por bispos e a escrita de textos como os evangelhos e as cartas paulinas. Tivemos as fases, né? As fases e características. Número 1. O cristianismo primitivo, do século I até o início do século II. Teve também o judaico-cristianismo. Os primeiros seguidores eram judeus ou gentios convertidos ao judaísmo, prosélito, centrados em Jerusalém, como Tiago, Pedro e João. Tinha o paulino gentílico, por Paulo de Társio, que abriu o cristianismo para os gentios, não judeus, argumentando que não precisava seguir a lei judaica, formando a base do cristianismo como religião separada. Nos textos fundamentais, evangelhos e cartas paulinas eram centrais, formadas à base da fé. No período pré-Nicéia, ou seja, antes do Concílio de Nicéia, no século II, início do século IV, diversidade teológica surgiram, várias escolas e movimentos. O gnosticismo, ele focava no conhecimento secreto, gnose, para a salvação, com um Deus transcendente e um demiurgo, criador do mundo material. O marcionismo defendia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus de Jesus. O montanismo, ênfase em profecias contínuas do Espírito Santo. Docentismo, acreditava que Jesus era puro espírito e sua forma física era ilusão. Tivemos também, naquela época, o arianismo. O arianismo ensinava que Jesus, o Filho, era inferior a Deus Pai, não eterno ou consubstancial. No desenvolvimento da igreja, a organização em torno de bispos e comunidades locais, igreja de Esmirna, Éfeso, etc., com o uso crescente do termo católico universal para descrever a igreja. Ou seja, para muitas pessoas que não sabem, o termo católico significa universal, então ele foi colocado como se fosse aquela a única parte e a única igreja universal. Em resumo, não havia um cristianismo, mas uma fé que estava em desenvolvimento, com múltiplas expressões e debates teológicos. É mais ou menos o que tem hoje. Hoje também está basicamente isso. Há muitas discussões, muitas expressões em torno da fé. E também com muitas evoluções teológicas, muita evolução de estudos teológicos, né? Na época havia expressões e debates teológicos intensos que Constantino ajudaria a unificar sob o único império. E mais tarde, o Concílio de Nicéia, de 325 anos depois de Cristo. Então, para você que gosta de igreja, de defender a Igreja Católica como única, como verdadeira, então é preciso estudar um pouco mais das mudanças e como era o cristianismo e o que prevaleceu depois de Constantino. E se você olhar bem ao pé da letra, esse resumo não faz tanto sentido assim. Não faz tanto sentido assim que eu digo no fato de dizer que essa igreja é única, que aquela igreja é melhor, que aquela igreja está certa, que aquela não está. Se o cristianismo ele já foi diverso, cheio de nomes e de expressões e de segmentos diferentes, muito antes de se formar a Igreja Católica Apostólica Romana, já havia essas diversas expressões do cristianismo. Muitos católicos vão falar hoje em dia, a maioria dos católicos, por falta de conhecimento, vão falar que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica e que o que apareceu depois são pessoas que estão protestando e etc e tal. Mas antes dessa formação da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive por interesse do Império Romano, a fé cristã ela já teve diversas expressões, nomes e segmentos, né? É um assunto bem complexo.